Quando Deus criou o mundo, havia diferentes ordens de criação. Os animais foram uma dessas ordens, assim como nós, humanos. Mas antes dessas duas ordens, Deus criou uma ordem especial chamada de anjos. Anjos são seres criados que têm inteligência, emoções e vontades. Mas porque são criaturas, seu conhecimento é limitado. Como todos os seres criados, eles são sujeitos à vontade de Deus. Como mostra em Lucas, apareceu o anjo, uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Algumas coisas que os anjos fazem é louvar e adorar a Deus. Eles se alegram do que Deus faz, eles servem a Deus, eles aparecem diante de Deus, trazem respostas às orações e também são instrumentos do julgamento de Deus. Observam nosso sofrimento e dificuldades, seguem nosso trabalho e como agimos. Eles são enviados por Deus para ajudar os crentes. Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Eles encorajam na hora do perigo e cuidam do justo na hora da morte, como na parábola de Lázaro. E aconteceu que um mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Eles aparentam ter mais conhecimento que os humanos, possivelmente por 3 razões. Primeiro, por ter sido criado em uma ordem superior aos homens. Segundo, os anjos conhecem a Bíblia e estudam o mundo mais completamente do que os humanos conseguem fazer. Logicamente, isso os beneficia. Terceiro, os anjos experimentaram o passado e conseguiram conhecimento por meio dessa observação às atividades humanas. Alguns erram ao crer que pessoas se tornam anjos quando morrem, mas a Bíblia ensina que os anjos são totalmente diferentes dos seres humanos. Sendo assim, os humanos não se tornam anjos, e os anjos nunca foram e nem serão seres humanos. Anjos são seres espirituais, que podem, em certo grau, ter uma forma física. Humanos são criados a princípio como seres físicos, ainda que também tenham um espírito. Uma das maiores coisas que podemos aprender dos santos anjos é sua obediência imediata e sem questionamentos aos comandos de Deus. Mas assim como existem seres espirituais bons chamados de anjos, existe outra classe de anjos caídos. Esses são chamados de demônios. Sendo criados antes da criação da terra, num certo tempo, Satanás, que se chamava Lúcifer, foi um dos anjos-chefes de Deus. Ele era sem igual em esplendor e inteligência, ajudava a liderar o louvor a Deus. Ele era um dos anjos mais altos, um verdadeiro arcanjo. Lúcifer tinha orgulho em seu coração e ele queria ser como Deus, ou seja, Satanás não queria somente olhar ao trono de Deus, ele queria estar nele, ser Deus, na qual usou da mesma tentação e mentira no jardim do Éden e ainda usa até hoje, falando às pessoas que elas podem ser como Deus. A queda dele e dos anjos que seguiram aconteceu antes da criação do homem. Sendo assim, Satanás e seus demônios desejam destruir e enganar a humanidade, tentando impedir de seguirmos e louvarmos a Deus. Quando a rebelião aconteceu, os santos anjos baniram esses anjos caídos do céu e eles foram lançados à terra. Buscam espalhar ensinamentos falsos, desviar as pessoas da crença de que a Bíblia é a verdade e a salvação só pode ser encontrada em Jesus. Eles são seres espirituais, mas podem aparecer em formas físicas, podendo habitar nas pessoas que não são seguidoras de Cristo. Atacam também nós cristãos, mentalmente e fisicamente, e lutam constantemente com anjos santos, tentando impedir a boa obra de Deus. Por isso que a oração, o jejum e a obediência e a memorização das Escrituras são armas para crentes usarem naquilo que podemos considerar uma batalha espiritual.
Anjos caídos são inimigos de Deus, porém já são derrotados. Assim como teve muita atividade demoníaca enquanto Jesus Cristo estava na terra, podemos esperar provavelmente que haja enquanto o retorno de Jesus se aproxima. Jesus prometeu aos seus seguidores total autoridade e poder sobre os anjos caídos. Jesus, não religião. Jesus tem total autoridade sobre todos os demônios e todas as forças malignas que há. Em Efésios diz, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir.